Meus amigos, um grande abraço para todos vocês. A mídia está dizendo que a dona Janja da Silva soltou a franga em um ambiente que não era para ela soltar a franga, no funeral do Papa Francisco. O que está dizendo a mídia? A Janja, praticamente diante do caixão, ladeada por aquela imensa comitiva do Lula, foram dezenas de puxa-saques levados para lá, a Janja estava esvaindo-se em risos, em sorrisos, em meandros, em sensualidades, um ambiente extremamente impróprio, e para ainda agravar mais ainda a situação, quebrou também um dos protocolos do Vaticano em situações funéreas. Decidiu não usar o véu, como várias outras consortes de chefes de Estado que lá estavam usaram. A Janja e a belíssima, como diria Trump, Brigitte Macron, esposa do Macron, as duas não usaram o véu. Entretanto, a Brigitte teve o pudor, estava lá solene. A Janja estava... Isto é um escândalo. Isto é um escândalo. Está aqui em toda a mídia, mas vamos pegar do Pleno.news. Janja dispensa véu em funeral. Sorriso da primeira-dama chama a atenção. Vaticano possui protocolo e recomendações para vestimentas. Janja não o seguiu. E aí fala da recomendação. A primeira-dama do Brasil optou por não usar o véu. Né? Que mais que tem aqui? É um disparate, meus amigos. É um disparate. Bom, a esse respeito também, a mídia está dizendo mais. Está dizendo que o Lula levou uma comitiva maior do que até a própria comitiva do país do Papa, que é a Argentina. A comitiva do presidente da Argentina levou apenas 6 pessoas. A comitiva do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levou apenas algumas poucas pessoas, como ele, a primeira-dama, alguns poucos parlamentares da Câmara Baixa e da Câmara Alta do Congresso norte-americano. Bom, nós vimos a postura sóbria, a postura condigna com a situação, por exemplo, da Rainha Letícia de Espanha, que é uma senhora bonita, é uma senhora que gosta de se vestir muito bem, é uma senhora alegre, contudo ela tem o que se chama no Brasil de citocômetro. Ela sabe se portar, ela se portou como se deve se portar num funeral. E assim foi com a imensa maioria das senhoras que lá estiveram. Bom, mas o Lula, além da grande comitiva que levou também, e isso causou muito estranhamento, inclusive no mundo europeu, a tesoureira do PT. A tesoureira do PT. Que inclusive deu entrevistas lá, quer dizer, fez um videozinho. Ela é uma católica de primeira hora. A tesoureira do PT, a cara não engana, é muito católica, muito cristiana. Né? Mas o Lula disse que realmente ele foi eu vou ler aqui para vocês e vou falar a fonte. Lula disse que foi ao Vaticano pagar uma dívida. Vamos entender um pouco mais disso. Está aqui. Essa matéria está no Poder 360. Lula, vocês podem notar que ele está ali. Olhem na foto da capa, né? Sim, a Dilma disse que o Papa era um religioso. Lula, aspas, pagamos uma dívida como cristãos. Diz Lula no funeral do Papa, pagamos uma dívida como cristãos. Bom, Lula disse neste sábado, em matéria do Poder 360, que do ponto de vista de ele é cristão, ele é religioso e por isso ele foi ao Vaticano pagar uma dívida. E aí ele vai falando, né? Se autodenominou cristão, se autodenominou religioso e disse que espera que o próximo Papa seja igual. Ele usou essa expressão, igual ao Francisco. Deus nos guarde disso. Não é verdade? Deus nos guarde disso. Meus amigos,
São essas coisas assim que nos deixam chocados. O tamanho dessa comitiva. Hugo Marmota, presidente da Câmara, lá posando de cristão. O Rodrigo Gordolumbre, lá posando de cristão. Esse Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores. A Bíblia do Homem é o Capital, de Karl Marx, ele estava lá posando de cristão. O Levi Anodovski estava lá posando de cristão. Eu vou aqui, apenas, e tantos outros. O Renan Calheiros estava lá posando de cristão. A Jangia estava lá posando de cristão. Mas eu quero pegar aqui apenas como exemplo desses cristãos piedosos que estavam lá na comitiva de Lula. As pessoas estranham. Para que tantas pessoas? Porque a comitiva brasileira teve que ser, como sempre é, a maior comitiva lá fora quando sai. A maior comitiva lá fora. Neste caso, do Vaticano faz sentido. Porque tantos petistas ou simpatizantes dos petistas do governo Lula foram lá nessa comitiva com o Lula? Porque eles são muito católicos. Dentre os petistas, há muitos católicos. Dentro do governo Lula, há muitas pessoas de fé e piedosas. Inclusive o Hugo Mota. Hugo Mota, esse Janota, presidente da Câmara, colocado lá pelo Arthur Lira e pelo sistema. Ele é tão piedoso, ele estava lá, está lá nos funérios do Papa. Ele é tão piedoso que ele engavetou, trancou, jogou a chave fora do projeto de lei da anistia, que ele, como presidente da Câmara, que pode colocar a ir à frente. Algumas pessoas da associação dos maltratados pelo 8 de janeiro, algumas pessoas da associação começaram a perguntar, indagar Hugo Mota nas suas contas de suas redes sociais e da Câmara, se ele não vai cumprir a promessa que ele fez de tocar o projeto. Sabe o que esse ser piedoso, cristão, que estava lá no velório do Papa fez? Bloqueou as pessoas do dia 8 que perguntavam isso a ele e a própria associação dos parentes das pessoas do dia 8. Agora mesmo vi que, enfim, o Procurador-Geral da República mudou o parecer que há 2 semanas tinha dado, ele deu um parecer negativo, olhando os laudos de uma senhora que está de cadeira de rodas, ele disse que não precisava de domiciliar humanitária, não. Ora, 2 semanas depois, agora ele deu parecer favorável à prisão domiciliar e o Alexandre de Moraes concordou e mandou a mulher para a prisão domiciliar. Não é liberdade, é apodrecer dentro de casa. As pessoas estão notando que está havendo um movimento de ir liberando algumas pessoas por domiciliar para tirar um pouco da pressão que existe em cima deles pela anistia. Essas domiciliares do Dr. Moraes, não se enganem, é um meio de esvaziar os argumentos, a pressão da sociedade pela anistia das pessoas. Eles são muito bons, né, de fazer a coisa tudo planejado. E a direita, ou os conservadores, são fracos e indefesos, por natureza. Bom, é isto. A Janja, o Lula, esse casal piedoso, Dona Janja, vai entrar para a história. Dona Janja, a piedosa risonha que soltou a franga no velório de Bergoglio. Dê seu like, inscreva-se. Se já é inscrito, confira a sua inscrição imediatamente. Estão tirando a tua inscrição. E além disso, não espere notificação. Entre aqui todos os dias, várias vezes, porque eles não querem notificar você. Além disso, comentários sempre educados, por favor, compartilhem com quem vocês acham que gostará desse conteúdo. E o que devo dizer? Assim, comentário fixado aqui embaixo, você notará que há um link por meio do qual você pode acessar a loja virtual e adquirir essa camiseta que os nossos parceiros fizeram em homenagem ao canal. Um grande abraço.